Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem, continuando aqui o reino animal. Caso você não tenha olhado ainda o vídeo de classificação do reino animal, você pode olhar depois e pegar esses aspectos gerais como uma primeira aula, tanto faz. O importante é que você veja os dois juntos. Então, bora lá ver a aula de hoje? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a simetria do corpo dos animais. Nosso corpo, ele é simétrico, né? Se eu me dividir, né, e quiser duas partes iguais, eu posso me dividir aqui. É claro que a gente não é 100% simétrico, né? Uma orelha não é igual a outra, um braço não é igual ao outro, mas dos dois lados você vai ter dois olhos, duas orelhas, dois braços, né? Claro, com exceção de algumas pessoas que não têm um braço, etc e tal, mas a maioria, né, de nós é assim, tá? Então, essa simetria a gente vai chamar de bilateral. Você tem um eixo longitudinal e você consegue fazer um tipo só de corte, onde que os dois lados sejam iguais. Então, essa simetria a gente chama de bilateral, bi2, lateral, porque são dois lados, tá? Dois lados simétricos. Você consegue um corte só, onde os lados sejam simétricos, tá? Existe a outra simetria, que é a simetria radial, que você tem vários planos de corte, né? Então, é como se fosse um bolo, né? Você pode dividir o bolo em dois, pode dividir o bolo em quatro, pode dividir o bolo, por exemplo, ou uma pizza, né? Em várias fatias, que você consegue ter várias fatias que são muito parecidas, simétricas uma à outra. Não é o que acontece com a gente só consegue um jeito só. Então, quando a gente pensa um animal que você consegue ver que ele seja mais ou menos cilíndrico, né? Que ele consegue ter esse corte em forma de pizza, a gente chama de simetria radial. Já no nosso caso, que a gente só tem um corte para que os lados fiquem simétricos, a gente já chama de simetria bilateral. Em relação à simetria bilateral, que é o caso da maioria dos animais, tá? Você tem algumas partes, né? A região dorsal, que seriam as costas do animal, a região ventral, que seria o ventre do animal, né, a frente do animal, a região posterior, que seria atrás, e a região anterior, geralmente onde fica a cabeça, né, que seria a frente. Fases do desenvolvimento embrionário. Isso é muito importante. É uma parte mais chatinha, mas é uma parte muito importante, porque toda vez que a gente falar em animal, a gente vai voltar de falar do desenvolvimento embrionário, tá? Isso tem tudo a ver com os animais, não tem como fugir, tá? Então, se você olhou a aula de classificação, ou se você não olhou, tudo bem, é uma das características dos animais que eu falo, é que todos os animais eles produzem gametas e eles têm uma reprodução sexuada. Não é que eles não tenham a sexuada, mas a reprodução sexuada, ela está sempre presente, tá? E o que acontece? Você tem um óvulo, um espermatozoide, eles se juntam, que seria a fecundação, e aí você tem a primeira célula que a gente chama de zigoto, né? Que é justamente o fruto dessa fecundação entre o óvulo e o espermatozoide. Esse zigoto, ele se divide, é um processo que a gente chama de clivagem, tá? Primeiro, um zigoto forma duas células, depois formam 4 células, depois formam 8 células, até o estágio de mórula, que seriam várias células juntas, e mórula porque lembra uma mora, por isso o nome mórula, e até formar o estágio de blástula, que seria como se fosse uma mórula com mais células, só que dentro dela é oco, tá? A mórula, dentro dela é maciço, é cheio de células. Já na blástula, ela por dentro é oca, e a gente chama de blastocele, tá? O que acontece? Depois da blástula, essa partezinha aqui começa a entrar no processo que a gente chama de gastrulação, até ter essa estrutura que a gente chama de gástrula, que a maioria dos animais possui a gástrula, tá? Então, na verdade, essa parte aqui forma um orifício, que a gente chama de blastóporo, tá?
E aqui a gente tem, em azul aqui, era o blastocele, que era aquela cavidade oca, né, da blástula, tá? E essa parte aqui que entrou, que invaginou, a gente chama de endoderme. E essa parte que era mais do lado de fora, pelo fato de estar mais do lado de fora, a gente chama de ectoderme, tá? Algumas gástrulas, elas param por aí, alguns animais param por aí. Os animais que param por aqui, a gente chama de diblásticos, porque eles só têm a endoderme e a ectoderme. Mas essa gástrula, ela pode se desenvolver mais ainda, ok? E aí ela pode formar, além da endoderme e da ectoderme, um outro folheto embrionário que a gente chama de mesoderme. E pode parar por aí, tá? Animais mais evoluídos, além da mesoderme, essa mesoderme ainda forma uma cavidade que a gente vai chamar de celoma. Então, tem animais que não têm celoma, tem os animais que têm mais ou menos, que a gente chama de pseudocelomados, e tem animais que têm celoma, tá? Esse orifício aqui, que a gente falou que era o blastóporo, tá? Ele vai dar abertura para o tubo digestivo. Em alguns animais, ele vai dar origem à boca. E a gente fala que esses animais são os protostômicos. Em outros animais mais evoluídos, como nós, por exemplo, ele vai dar origem ao ânus. E aí a gente chama esses animais de deuterostômicos. Então, esse quadro aqui é super importante vocês saberem, porque toda hora a gente vai falar em celoma, endoderme, ectoderme, mesoderme, protostômicos, deuterostômicos, tá? Só para vocês entenderem da onde apareceu essas palavras. Então, temos aqui uma visão geral desse desenvolvimento embrionário e dos animais que foram originados de cada desenvolvimento, né? Temos a fecundação, então, o espermatozoide contra o óvulo, formou uma única célula, que é o zigoto, tá? Temos as divisões celulares, que a gente chama de clivagem, as divisões. Então, primeiro duas, depois cada uma deu origem a mais duas, quatro, aí cada uma deu mais, até você formar a mórula, tá? Como eu falei, a mórula, ela é maciça. A blástula, ela é presente em todos os animais, tá? Todos os animais têm. A blástula pode sofrer essa parte de baixo, uma invaginação, tá? E entrar aqui para dentro. E a gente tem a gástrula com a exoderme e a endoderme, tá? E aí já temos o primeiro animal diblástico, que são os quinidários. Os poríferos, que são animais menos evoluídos que os quinidários, eles só têm a blástula. E aí, com a formação da gástrula, já temos aqui os quinidários, sendo que a gente ainda só tem a ectoderme e a endoderme, tá? Bom, com a evolução, você tem aqui a endoderme, a ectoderme e esse verdinho aqui que é a mesoderme, tá? Você pode ver aqui que não tem nenhuma cavidade. Cavidade é o buraco que a gente tem onde os nossos órgãos eles se encaixam. Então, tem alguns animais que não têm essa cavidade corporal, esse buraco para encaixar, né? É tudo uma coisa só, tudo muito apertado ali. Que é o triblástico acelomado, porque não tem cavidade. E aí, a gente tem aqui os plateumintos, que são os vermes achatados. Bom, com a evolução, essa mesoderme, ela pode revestir parcialmente e a gente tem os animais triblásticos pseudocelomados, que é o caso dos nemateumintos. Quando o celoma é revestido totalmente pela mesoderme, aí temos os triblásticos celomados, tá? Que é a cavidade. Tá vendo? Ah, professora, eu não entendi a diferença do celomado e o pseudocelomado. Tá vendo aqui em verdinho, que o verdinho aqui só reveste em cima e aqui o verdinho reveste em tudo? Essa é a diferença de pseudocelomado e celomado.
Quando ele reveste só parcialmente, a gente chama de pseudocelomado, tá? Quando tem cavidade e o mesoderme consegue revestir toda a cavidade, a gente chama de celomado, tá? Dentre esse celomado, temos os esquizocelomados e os enterocelomados. Esquizocelomados é quando a origem do celoma vem principalmente da mesoderme. E aí temos 3 filos: anelídeos, moluscos e artrópodes. Quando você já tem um tecido entérico e esse vai revestir o celoma, aí temos os enterocelomados, que seria o caso do equinodermos e dos cordados. E os cordados é o único que depois da gástula ele tem essa estrutura aqui que a gente vai chamar de neurula, porque ele vai ter aqui uma região chamada notocorda, que é o que dá a nossa coluna vertebral. Então, falamos um pouco sobre esses folhetos embrionários, né? Temos a ectoderme, a endoderme e mais tarde em outros animais formando a mesoderme, tá? E eles são formados na gástrula. Lembra? A blástula, ela invaginou e formou a gástrula. Primeiro com endoderme e ectoderme e depois com a mesoderme, tá? Lembrando que os quinidários, eles não apresentam mesoderme, então eles são diblásticos, tá? Os poríferos, lembrando que, primeiro, os poríferos, lembrando do slide anterior, eles não chegam à gástrula, são os únicos animais que só têm blástula. Quinidários, eles já têm gástrula, mas só têm endoderme e exoderme, tá? Por isso que eles são chamados de diblásticos. E todos os outros animais têm os 3 folhetos germinativos, que por isso eles são chamados de triblásticos, sendo que dos triblásticos você possui os acelomados, aqueles que não apresentam cavidade corporal, ou seja, não apresentam celoma. Os pseudocelomados, que é aqueles que apresentam celoma, mas a mesoderme ela preenche esse celoma parcialmente. E os celomados, que é aquele que o celoma é preenchido totalmente pela mesoderme. Mas, professora, você está falando muito entre ectoderme, mesoderme e endoderme, mas o que eles formam? Bom, cada folheto germinativo, ele vai sofrer o que a gente chama de histogênese e organogênese, que é a formação de tecidos especializados e órgãos especializados. Então, como os poríferos não têm esse estágio de gástrula, ele não vai ter nem tecido nem órgão, tá? Porque os tecidos e órgãos são produzidos nos folhetos embrionários, tá? A endoderme, o que ela produz? Sistema digestório e respiratório. A ectoderme, epiderme, pele e sistema nervoso, tá? E a mesoderme? A derme, o esqueleto, a musculatura, o sistema circulatório, excretor e reprodutor, tá? Então, por exemplo, a musculatura, muitos falam da musculatura na mesoderme. Então, animais quinidários, por exemplo, né, que só tem o endoderme e ectoderme, não tem mesoderme, não vai ter sistema circulatório, não vai ter esqueleto, não vai ter sistema excretor, porque eles não possuem a mesoderme, tá? Vão ter reprodução sexuada, mas não vão ter um sistema reprodutor. Você não vai ver um pênis, uma vagina, nada parecido com isso. E lembrando também da diferença de protostômicos e deuterostômicos. O outro módulo, a blástula, né? A blástula, ela sofre invaginação, formando a gástrula, e isso faz com que você tenha um furinho aqui que a gente chama de blastóporo. Blastóporo porque é um poro advindo da blástula, né? Em alguns animais mais primitivos, esse blastóporo, ele vai dar origem à boca. A gente chama de protostômicos, que são os quinidários, plateumintos, demateumintos, anelídeos, artrópodes e moluscos. E outros animais mais evoluídos, o blastóporo, ele vai dar origem ao ânus,
tá? Que são os equinodermos e cordados. Não confundam, tá? Quando eu falo que o protostômicos ele vai dar origem à boca, não significa que o animal não vai ter ânus, tá? Ele até vai ter ânus, dependendo do animal. Só que o blastóporo vai dar origem à boca, tá? O ânus, ele vai aparecer a partir dos nematódios, que são os nemateumintos, tá? Até os plateumintos não terá ânus, depois terá. Já o deuterostômicos vai dar origem ao ânus, mas todos os animais que têm ânus, eles já possuem boca. E o último slide da aula se refere à segmentação corporal. O que é segmentação? Segmentos são partes de alguma coisa, né? Então, os animais, eles podem ser não segmentados, não divididos em partes, ou segmentados. Quando os animais não possuem essa segmentação, a gente chama eles de ametamerizados. Metameria significa segmento. Quando eles são segmentados, a gente chama de metamerizados, ou seja, eles possuem metameria, eles possuem segmento. Quais são os animais que não possuem segmentos, né? Os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos e equinodermos. Quais são os animais que possuem esse segmento, né, essas partes, né? Temos os anelídeos, os artrópodes e os cordados. Sendo que nos anelídeos, pessoal, a gente chama essa segmentação de homônoma. Por quê? Porque todos os segmentos são iguais e apresentam a mesma função. Se você pegar uma minhoca, você pode dar uma olhada aqui, ó, tem vários segmentozinhos, tá? Todas elas são iguais e têm a mesma função. Já os artrópodes e os cordados, a gente chama de segmentação heterônoma, hétero de diferente. Por quê? Elas têm diferentes tamanhos e diferentes funções. Então, o nosso segmento, né? Temos o braço e temos a perna, por exemplo, os nossos membros, né? Eles são de formatos diferentes e têm funções diferentes. Né? Muitas vezes, por exemplo, quando você pega aqui os artrópodes, professora, mas todas as patas da aranha são iguais. Mas ela tem aqui as quelíceras, né? Você pode ver que o abdômen dela não é igual ao tórax, né? A cabeça. Então, ela tem funções diferentes, tem formatos diferentes. Por isso, a gente chama de segmentação heterônoma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. E as próximas aulas, então, agora a gente vai começar uma aula para cada filo, né? Desde porífero até os cordados. E depois a gente vai esmiuçar mais os cordados, se possível, se der tempo. Beleza? Até mais, fiquem bem e fiquem em casa. Até logo.